Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje vamos fazer um mega resumo de toda a saga, todas as edições da minissérie Batman White Knight, ou Cavaleiro Branco, como ficou conhecido aqui no Brasil. Falando do lançamento dessa minissérie aqui no Brasil, como ela se encerrou há poucas semanas atrás, nós achamos bastante oportuno lançar esse resumo aí, já que ela acabou aqui no Brasil também. E como no ano passado, muitos de vocês devem ter visto, o vídeo que a gente fez de algumas edições dessa minissérie, não foi completa. Então por isso, mais um motivo da gente fazer um vídeo resumo de toda a minissérie. Então bora lá conferir todo o resumo da saga Batman Cavaleiro Branco. Nós começamos com uma cena corriqueira em Gotham, com o Batmóvel chegando no asilo Arkham, mas na verdade era o Coringa que estava no veículo. Ele está ali para visitar o Batman que está preso. E como podem ver, ele está com uma aparência totalmente diferente, normal como qualquer outra pessoa. E agora seu nome é Jack Napier. O Sr. Napier fala que está ali pois precisa da sua ajuda. Nas páginas seguintes, somos transportados para um ano antes dessa cena. Aqui o Batman está perseguindo o Coringa. Ele está acompanhado pela Batgirl e o Asa Noturna. Nós podemos ver que durante a perseguição, o herói causa diversos danos na cidade e quase atropela algumas pessoas. Coitado desse guardinha. A Bárbara até em determinado momento fala para o Asa que o Batman está pirando cada vez mais. E o Dick fala para ela fazer o que ele fez antes, ir embora. O Coringa diz a mesma coisa que Bárbara para o Batman, que ele está pirando e que são o casal mais famoso de Gotham. E como todo casal, eles brigam às vezes. A polícia chega nas proximidades do armazém onde eles estão e fala que ali serve para o depósito de pílulas medicinais. Dentro do armazém, o Coringa continua insistindo que eles têm um relacionamento especial, mas o morcegão nega. O vilão começa a pegar pesado, dizendo que todo este combate ao crime é uma forma do herói ter o controle da situação. Assim, essa guerra particular do Batman com seus vilões só acaba prejudicando Gotham, e o principal vilão da cidade é o próprio Batman. Irritado, o detetive enfia grotescamente os medicamentos goela abaixo do Coringa, chocando todos que estavam ali presentes, inclusive uma repórter muito suspeita que filmou toda a cena. Em seguida temos um noticiário da cidade que está questionando as ações do Batman e a sua moral. O mesmo acontece com a polícia de Gotham. Gordon fala a Batgirl que o Coringa permanece desacordado, e os médicos não sabem que efeitos colaterais os remédios que o vilão ingeriu podem ter. Depois temos duas páginas bem legais. A primeira resume os acontecimentos na vida do Coringa deste universo, que ele era um comediante falido que cai naquele fatídico tanque de químicos. Olha o easter egg aqui da cena do Coringa no Tim Burton. E teve uma vida de crimes com auxílio da Arlequina depois. A outra, temos um show de referências na cela deste Coringa. Vemos que ele é um grande fã do Batman e por isso coleciona várias coisas do herói, assim como aqui na Batcaverna. Entre elas temos o pôster e busto do Batman série animada, bonecos do Lego Batman e vários Batmóveis no chão da cela. Nós vamos então para o Dick e a Bárbara, que estão conversando com Bruce e dizendo para ele que ele está perdendo o controle. Os dois dizem que ele deve saber mais com seus amigos. É então que Bruce revela que Alfred está doente. Ele vem tentando salvá-lo usando a tecnologia do Sr. Frio, mas que ele não queria mostrar aos outros o estado em que ele se encontra. Eis então que o Coringa finalmente acorda e tem uma espécie de conversa com Batman, que só observa do lado de fora da cela. O vilão diz que queria se conectar com as pessoas da cidade. Como a comédia não funcionou, ele se voltou para o crime, inspirando o terror nas pessoas. Mas quando o Batman apareceu, a cidade imediatamente se conectou com ele. Assim, o vilão tinha de conhecê-lo e chamar a sua atenção. Ele termina dizendo que ele amava ter o ódio do herói, mas que isso acabou quando algo mudou nele. Acho que nunca o conheci de verdade, diz o Coringa. Em frente à prefeitura, vemos que há manifestações contra o Batman. O prefeito, irritado, culpa a polícia por ela sempre ter de depender do Batman. Mesmo ouvindo tudo isso, o Gordon continua apoiando o herói. A conversa é interrompida pela doutora Leslie Tompkins. Ela fala que o paciente Jack Napier, que agora como Coringa se chama, e também uma referência ao nome do vilão no filme do Tim Burton, acabara de se recuperar de uma cirurgia plástica, mas era o seu estado mental que estava preocupando. A doutora falou que ele não apresenta mais nenhum sinal claro de loucura. Ao que parece, tudo isso devido às pílulas que ele ingeriu antes. O Gordon lembra que isso pode ser mais um grande plano do vilão para enganar todos.
Leslie rebate falando que ele jamais conseguiria enganar os testes que aplicaram nele, e que, por sinal, mostrou que ele possui um QI altíssimo. Além disso, o Napier está trabalhando em sua defesa para processar a polícia, o Batman e o governo da cidade. Imediatamente, o Gordon chama o Jack para o interrogatório. Quando fica cara a cara com ele fica pasmo com a aparência e comportamento do vilão. O comissário tenta chegar a um acordo com ele, mas todos os pontos que ele traz é rebatido com inteligência por Jack. Ele mostra todos os prejuízos que o Batman causou na sua última perseguição. Cita como a parceria da polícia com o vigilante é comprovada pelo Bat-Sinal. E no último quadro, ele diz que ama Gotham e a cidade merece algo melhor que o Coringa e o Cavaleiro das Trevas. E por isso ele se tornará o Cavaleiro Branco da cidade. E é então que chegamos na parte do julgamento do Jack Napier. E olha que o cara tem um bom discurso, hein? Olha o que ele fala. Eu era o Coringa. A polícia nunca havia visto algo como eu. Falaram que eu era incurável e que merecia ficar preso em Arkham para sempre, mas isso é uma mentira. Quando comecei, era somente um criminoso, mas não um assassino. Era somente um rapaz do campo que queria fazer parte de Gotham, mas quando nada deu certo, eu roubei em bancos. Por não conseguirem me compreender, me taxaram de super vilão, e os tratamentos que me deram só pioraram a minha condição. Assim criou-se esse bicho papão, e os manda-chuvas de Gotham lucraram com um novo negócio, o crime. Toda vez que era necessário um novo gasto exorbitante no asilo, o Coringa era solto. Eu não sou a única vítima aqui, todos somos. Os manda-chuvas nos convenceram que Gotham é uma cidade com necessidades especiais, e por isso, com o tempo, nos acostumamos a ver o pacto com os vigilantes. Ao longo dessas semanas, apresentei minhas provas e espero que não punam Jack Napier pelo que o Coringa fez. Me deixem livre para que possa fazer algo de bem nessa cidade. Depois vemos através de noticiários que com todo o caso montado e esse discurso, o Jack consegue ser solto, e a opinião pública da cidade está contra a polícia e a prefeitura. O Napier então volta para o seu antigo cafofo e é recepcionado pela Arlequina. Ou será que é mesmo? Aqui é importante notar que essa que aparece, ela tá com as vestes que lembram o visual dos Novos 52 e do filme Esquadrão Suicida. O Jack chega pedindo desculpas pela maneira como ele tratava a Arlequina antes, como era o Coringa. Ele diz que ela ficou no meio da obsessão que ele tinha com o Batman e a colocou em perigo diversas vezes. Ela fala que não se importava com os perigos, os abusos e isso a excitava. É então que Jack, em um momento tocante, coloca um anel no seu dedo e a pede em casamento. Ele fala que dará a ela a melhor versão dele. E claro que ela responde do melhor jeito a Arlequina, metendo um pontapé no meio dele. Ela não gosta nem um pouco desse novo Coringa romântico e respeitoso, e culpa os remédios que ele está tomando por isso. Ele tenta acalmá-la chamando ela de pudim, mas isso só piora a situação. Eis então que surge uma voz do nada dizendo que essa Arlequina aí era o pudim do Coringa. E a dona dessa voz, na verdade, é uma outra pessoa vestida de Arlequina, mas dessa vez vestida com as vestes lá quando ela surgiu na década de 90. Acompanhada pelas suas queridas hienas também. Ela diz que aceita o pedido de desculpas que o Jack fez antes e que não largaria mais. Assim ficamos sabendo que essa nova Arlequina abandonara o Coringa no passado. Ela, antes de sair, dá uma finetada no visual mega revelador da Arlequina que vimos antes, tirando depois o Jack dali. Vamos agora para o local onde Alfred está sendo tratado, onde Bruce, junto com Bárbara e o Mr. Freeze, tentam possíveis antídotos para a cura da esposa do vilão, Nora, e que também ajudará o mordomo. Um deles parece funcionar, e Freeze quer testar nele imediatamente. Antes ele fala algo bizarro. Ele agradece o auxílio de Wayne a ele ter acesso à tecnologia antiga do Terceiro Reich e do pai do Bruce, Thomas. Em seguida ele o testa, mas tem um efeito colateral assustador. Ele fez o vilão envelhecer rapidamente. Novamente, o Freeze fica ainda sem a cura de sua esposa. Voltamos para Jack com a antiga Arlequina e ele faz a pergunta certa. Como ele nunca reparou que outra pessoa havia se passado como Arlequina, a Harley explica o passado deles. Ela se apaixonou por ele no asilo Arkham, foge com ele pois ela gostara da sensação de se sentir livre. Só que aí ela menciona a obsessão do Coringão pelo Batman e diz que ela soube que não era ela quem ele amava, mas sim o Batman, mesmo ela sempre tentando ganhar a sua atenção. Aí chegou o momento em que ela o abandonou, quando o Coringa raptou o Robin Jason Todd, porque tem que ser sempre ele. Aquilo extrapolou os limites para ela, e esta joga na cara do Coringa que ele só queria machucar o Robin, pois ele estava com ciúmes dele com o Batman. Ela decide chamar o Batman para salvar Jason, mas eles chegam tarde demais e nunca souberam o que ocorreu com ele. Harley se entregou depois às autoridades
e o Batman conseguiu depois a sua condicional, por ela ter impedido naquele dia que o herói matasse o Coringa. Jack, após ouvir isso, fala que não lembra mesmo se Jason morreu, mas que irá tornar o Batman o grande vilão da cidade. Os dois depois se abraçam e prometem ser os novos heróis de Gotham. Essa dupla depois dá uma entrevista falando exatamente isso. E o Bruce, que está numa festa, perde a calma e agride um playboy que estava lá falando mal da polícia de Gotham e o Batman. Mas esse Jack Napier não é todo esse santinho aí que ele tá pintando pra Gotham. Ele depois vai até uma reunião onde estão todos os grandes vilões do Batman. E essa situação é uma referência clara a um dos melhores episódios do Batman série animada, chamado Quase o Peguei, onde todos os vilões contam histórias de quando quase capturaram o Batman. Aqui o Jack diz que todos precisam se unir para derrotar o Batman, mas eles jamais fariam isso de bom grado. Então ele usou a tecnologia da carta que controla mentes do chapeleiro na bebida que foi servida neste encontro. Ou seja, aqui nesta página vemos que todos os principais vilões do Batman estão sob o controle de Jack. Vemos então que a Arlequina, que foi abandonada, ficou transtornada e adotou um novo visual. Ela diz que o Coringa é muito mais que um homem, ele é a pura desordem. Em outro lado da cidade, os vilões que estão sob o controle mental começaram um ataque na cidade. Batman então atrai a atenção de alguns até uma biblioteca que está sendo financiada pelo Jack Napier. Ele fala que é porque a área possui poucos residentes, mas na verdade ele suspeita de algum plano ardiloso do Coringa nesse local. Resultado, os vilões destroem o local, a polícia fica a pé da vida com outra ação responsável pelo Batman e no fim, o Jack se aproveitou desse caos, dessa destruição, para encontrar, segundo ele, um dos maiores segredos da cidade. Depois, o Batman, que estava ferido dessa ação, tenta fazer seu tratamento enquanto fica ao lado de Alfred. Bruce colapsa ao lado do mordomo, enquanto, para nossa surpresa, ele acorda. E o segredo lá que o Jack descobriu? Então, os tais documentos que ele achou da prefeitura comprovam que ela tinha algo como um fundo de devastação do Batman. Napier fala que por ano, contando todos os gastos em danos envolvendo o Batman, o valor chega a quase 3 bilhões de dólares. Ele fala que os grandes industriais ricos da cidade se beneficiam com contratos e sobem as taxas que os cidadãos menos favorecidos acabam tendo que pagar. No fim, ele fala que talvez ele não ganhe a confiança de todos, mas que ele é a melhor opção para tornar o Batman culpado pelos danos que ele faz. E em seguida temos um dos momentos mais pesados que acontece aí nessa minissérie. O Bruce acorda depois e vê que foi salvo por Alfred, mas infelizmente no processo de salvar o seu filho, o mordomo morre. Ele utilizou os equipamentos que o mantinham vivo para salvar Bruce, um herói até o fim. Um velório depois é feito, e depois vemos Bárbara pedindo ajuda do Dick, pois agora sem o Alfred, o Bruce poderá se perder de vez. Somente eles podem ajudar o Bruce. Em seguida, no distrito de Blackport, onde a situação é bem ruim, Napier e Harley fazem amizade com uma espécie de protetor local, o ex-militar Duke Thomas. Pois é, que ele está bastante diferente. Ele mostra como a estrutura do local não recebe mais nenhum apoio da cidade, e os próprios cidadãos tiveram de tomar conta de tudo. Além disso, os residentes dali não gostam do Batman, pelo estrago da biblioteca feito antes. E por fim, o Jack pede ajuda de Duke, mas para o que ainda não é revelado. Voltamos para a Arlequina, agora chamada de Neo Coringa. Ela fez uma parceria com o Chapeleiro Louco, que estava naquele transe que o Jack o havia deixado. Ele tinha colocado a carta de controle mental dentro do Cara de Barro, quase o matando, para poder controlar todos os vilões. A Neo Coringa então fala que ela irá emitir um novo sinal cerebral, junto com o Chapeleiro para ganhar o controle mental dos vilões, que antes obedeciam ao Jack Napier. Depois, hora do momento Napier sendo político. Podem ver aqui que ele até arregaçou as mangas como mando cerimonial. Ele está lançando sua candidatura como congressista de Gotham, com o apoio de Duke e seu distrito. Ocorre tudo dentro da normalidade até o momento em que ele tenta fazer uma marcha com o público. E quando a polícia e o Batman aparecem para impedir, o Jack se entrega para poder conversar com a polícia. Em mais um programa de TV, vemos como as partes mais pobres da cidade confiam nessa nova versão do Coringa, já que se sentiu abandonado pela lei. E para ganhar a confiança do Gordon e da polícia de Gotham, o Coringa chega com um plano mega audacioso. Jack planeja criar a GTO, a Unidade de Combate ao Terror, em uma tradução livre nossa. Essa unidade teria policiais bem treinados
e seria financiada por aquele fundo lá da cidade para os gastos do Batman. Jack até levanta um ponto interessante, porque o Batman, com acesso a tantas tecnologias de ponta, nunca auxiliou a polícia com seus aparatos. Depois temos o Jack relaxando um pouco, saindo em um date com a Harley e fazendo outras coisinhas. E ela pede o Jack em casamento, e ele, claro, aceita todo feliz. Mas a felicidade em Gotham acaba rápido. A Neo Coringa lança um ataque à delegacia de Gotham, controlando o seu novo exército de vilões. Vários estragos são feitos, mas o maior acontece depois entre o Batman e o comissário. Gordon fala que o modo deles combaterem o crime está ficando ultrapassado. Ele não está tendo outra opção a não ser aderir ao plano do Coringa. Voltamos para Jack e Harley, que foram surpreendidos pela Neo Coringa. Ela está determinada em transformar o Jack no antigo Coringa, e este responde que ele não existe mais. A nova Coringa não desiste, e ela revela que ela irá fazer o que o Coringão nunca fez: dominar totalmente Gotham. Ao fazer isso, o enorme ego do antigo Coringa não terá outra opção a não ser voltar para tomar Gotham da Neo Coringa. Em seguida, o Jack, ainda focado no seu plano de uma unidade mais efetiva, chama o Asa Noturna e a Batgirl para aderirem a ele. E ele dá bons argumentos. Ambos não precisariam revelar as suas identidades e teriam seus próprios Batmóveis. Poxa, assim até eu entraria nessa unidade. Ele deixa claro que sabia que haviam atritos na Batfamília. Nós pulamos por uma passagem onde examinamos o passado daquela Arlequina fake, que agora é a nova Coringa. Ele fala que antes do Coringa aparecer, ela vivia uma vida infeliz e sofria de depressão. Quando o vilão, durante um assalto, ameaçou a sua vida, ela finalmente sentiu a vontade de viver e o seguiu. Ela continua dizendo que o Coringa, talvez pela sua aparência física, imediatamente a chamou de Harley, e por isso ela resolveu fazer o papel de Arlequina no lugar da original. A vilã fala que seu verdadeiro nome é Marion Drews, e durante todo o tempo que ficou com o Coringa, nunca foi sua prisioneira, e que ele, de um jeito muito estranho, salvou a sua vida. Depois desse papo, ela descobre com o Chapeleiro outro grande segredo do passado de Gotham. Eles vêm de um documento que eles roubaram da delegacia de Gotham, onde mostra fotos e arquivos sobre o pai do Sr. Frio, o Barão Von Freeze. Aqui descobre-se que ele era membro da SS da Alemanha nazista, sendo todo amigável com, veja só, os Waynes. No dia seguinte, vemos Jack praticando sua habilidade de luta com Harley, enquanto os dois falam de seus feitos mais recentes. Ele se tornou um congressista em Gotham e criou uma nova unidade de combate ao crime. Contudo, as pílulas que ele está tomando para prevenir que ele se torne um Coringa estão fazendo doente, tossindo sangue. Enquanto isso, o Batman estuda os acontecimentos anteriores da Neo Coringa, e em pouco tempo ele mata todo o plano da Coringa, envolvendo Cara de Barro e Chapeleiro. O Asa e a Batgirl se juntam a ele e tentam persuadir a se juntar a GTO, e o Batman nega solenemente. O Dick pega pesado, falando que esse receio do Bruce é porque o Napier é amado por quase toda Gotham e vem atacando os problemas da cidade de maneira mais efetiva que o morcegão. Bruce, que já está no limite, fala que Dick adoraria ver Napier provando finalmente que ele está errado e parte pra cima, mas ainda bem que há uma pessoa sã aqui, a Batgirl. Ela separa os dois de uma eventual briga e fala pro Dick que, querendo ou não, o Bruce é o pai dele. Após essa briga com a Batfamília, o Batman só tem a Arlequina a quem recorrer, e ele diz a ela que provavelmente só eles dois entendem por completo o Coringa. Ele fala da ameaça da Neo Coringa e pede que a Harley o ajude, mas ela fala que confia em Jack e que ele realmente mudou. Perto da mansão Wayne, a Neo Coringa e o Chapeleiro estão tentando extrair mais informações sobre a conexão dos Waynes com a SS. Eles planejam usar a Era Venenosa para se infiltrar em um dormitório secreto da mansão, que parece ter esses registros. Neste quarto, eles encontram isso na forma de plantas, com esquemas detalhando uma construção de túneis embaixo da cidade. Bruce aparece se fazendo passar como playboy de roupão, falando para eles saírem da sua casa. Os vilões escapam da mansão e em seguida a GTO aparece para persegui-los. De forma muito efetiva, a unidade consegue se encurralar bem, até o Batman chegar. Jim, que está no helicóptero da polícia, pede para ele recuar e deixar a DTO cuidar disso. Bárbara tenta falar com Bruce, mas esse diz que está protegendo a sua família. Ele acelera e consegue danificar a van da Neo Coringa, mas no processo disso, danifica alguns navios que passavam sobre a ponte onde estava ocorrendo a perseguição. Batman grita para a Neo Coringa o que ela tirou da mansão e agarra alguns itens da mochila da vilã. Dentro dela estava o cérebro do Cara de Barro, que surpreende Bruce,
dando tempo para a vilã desferir um golpe e escapar. O outro item era aquela foto que vimos antes dos Waynes com o pai de Freeze da SS. Enquanto ele vê isso, os navios que o Batman danificou antes batem nos pilares da ponte que despenca. Vendo aquele imenso desastre e levando em conta as últimas ações do Batman, o Jim relata a todas as unidades que o Batman deve ser preso. Aos olhos da polícia, ele diz: Batman agora é um super vilão. E só antes de continuar, vocês viram pela duração desse vídeo como deu trabalho, né? Então, para ajudar o canal, não deixe de dar aquele joinha, comentar, compartilhar o canal para alguém mais se inscrever, para nos ajudar. Valeu, gente? O Batman volta lá para aquele bunker onde estava o Sr. Freeze e mostra a foto, né, onde estavam os seus pais com o pai do Mr. Freeze, e ele exige explicações. O Sr. Phil só fala de uma maneira bem enigmática que os Waynes têm muitos segredos. Em outro lugar, a Neo Coringa e o Chapeleiro seguem o mapa dos túneis e encontram um antigo escritório que pertencera ao pai de Freeze. Ao ligar as luzes, o ambiente revela uma imensa arma de canhão. Em uma reunião com Asa Noturna e a Batgirl, o Jim faz uma única pergunta: quem é o Batman? Os dois falam que estava no acordo com a GTO que eles manteriam suas identidades. Jim fala que também não gosta disso, mas que o Batman estava forçando até esse extremo. Dick fala que ele irá trazer o Batman ali, mas sem precisar revelar a sua identidade. Jack concorda com isso, mas assim que o prendessem, ele teria sua identidade revelada e pagará pelos seus crimes. Bárbara fica ultrajada com esse papo e fala para todos que o Batman merece outra chance. Ele salvou a cidade diversas vezes e agora irão contra tudo isso por causa de um Coringa talvez reformado. Batgirl sai dali dizendo que não fará mais parte disso. Jack tenta consolar Dick falando que ele fez a coisa certa, mas este o soca e diz que ele está fazendo isso por Gotham. Todos ali da GTO armam um plano para encurralar o Batman e irão utilizar um pulso eletromagnético, mas para não afetar os carros deles, precisariam de algo mais antigo. Napier pergunta para Dick se ele tem algo parecido. Este responde: não, mas eu posso roubar. Eis que a GTO então usa versões antigas do Batmóvel. Entre elas aqui está o dos filmes do Tim Burton. Eles encurralam um morcegão em um galpão abandonado e acendem vários refletores, cegando o herói por algum tempo. Isso dá tempo para o Gordon, que estava usando uma venda, bater com tudo no Batmóvel dele e o inutilizar. O Batman, visivelmente abatido, consegue sair dos destroços e aterrissa em outro local. Ali, quem o espera para um mano a mano é Jack Napier. Ele diz que é uma parte dele que ainda torce pelo Batman. Este o interrompe com um bate-rangue em sua garganta. Mas Napier pergunta se ele não prefere o derrotar de maneira justa, uma última luta entre eles. Bruce então tira sua capa e apetrechos e já acerta um direto bonito em Jack, que revida na mesma moeda. Mais golpes são desferidos e quando Napier é arremessado no chão, ele agarra o cinto de utilidades e imobiliza o Batman, o estrangulando até desmaiar. Jack fica do lado do Batman caído e diz que sempre sonhou com este momento e no fim apenas diz: Deus, o que eu fiz? O Jack carrega então o Batman até o asilo Arkham, onde ele vai ser preso. E lá alguns seguranças tentam ver finalmente qual é a identidade do Batman. Mas o ex-Coringa fala que ele vai manter a sua promessa e de que a identidade do Batman não será revelada. Enquanto isso, o Chapeleiro fala que o canhão do Freeze Sr., que tinham descoberto, está operacional. E fala para a Neo Coringa que ela é a maior vilã que já viu. Ela então ordena para disparar a arma que joga um raio de gelo, congelando tudo por onde passa. Um vilão usando um canhão de gelo gigante para congelar Gotham? Quem diria que a história do filme Batman e Robin se repetiria, hein? Em um dos prédios por onde o raio passa, pode-se ler: trago o Coringa. Batgirl, depois conversando com o Freeze sobre o canhão, descobre que o vilão sabe que Bruce é o Batman. Ele descobrira quando Alfred usou a tecnologia do Freeze para salvar o Wayne. Freeze diz que o segredo está seguro com ele, devido ao respeito que ele tem pela família Wayne. Este diz que após a Segunda Guerra, os Waynes auxiliaram os cientistas da Alemanha, que tinham interesse em trazer avanços tecnológicos na medicina. Entre eles estava o pai de Freeze. Infelizmente, com o passar do tempo, o sonho de Thomas não se concretizou. E o governo usou os planos de Freeze para construir o canhão que vemos agora. No final, Bárbara pergunta se ele não os ajudaria, mas o vilão fala que não sabe nada sobre o canhão e que deixasse ele e sua esposa em paz. Voltando para Jack, ele está tomando descontroladamente mais pílulas para não virar o Coringa e por estar sob pressão da Neo Coringa. Vendo isso, a Harley sugere a ele pedir ajuda a alguém que possui ampla experiência em derrotar supervilões. Adivinha quem será? Napier sai dali irritado em considerar essa opção, já que ele passou quase um ano provando que o Batman é ineficaz. Na delegacia está uma total confusão sobre o que fazer com essa ameaça.
No meio disso, o Jack começa a se sentir mal. Sua pele fica mais branca, o cabelo verde e ele solta uma longa gargalhada, enquanto fala que eles darão o anel Coringa o que ela quer, enquanto toda a delegacia aponta armas para Jack, agora virado no Coringa. Essa transformação só dura alguns segundos e o Jack consegue voltar ao normal, mas isso já foi suficiente para despertar um medo em todo mundo. Harley pergunta o que foi aquilo, e Jack responde que a medicação está perdendo seu efeito. Ele não quis contar para ninguém, pois achou que poderia conter o ímpeto do Coringa. Gordon fala se ele sabe se tem algum tempo. Napier só diz que o suficiente para deter Anel Coringa. Na cela do Batman, Dick e Bárbara o visitam e pergunta por que ele não tenta escapar dali. Bruce diz que já sabe o que acontecerá em breve. O Coringa virá ali pedir a sua ajuda, pois ele não conseguirá conter essa nova ameaça. Já dentro do canhão de gelo, Gordon, Harley e Jack tentam negociar com a Anel Coringa, que está rodeada por todos os vilões sob controle mental. Ela dispensa imediatamente Jack, pois não é ele quem ela quer conversar. Jack então diz, ok, e fica de costas para ela. Ao se virar, ele está como Coringa novamente, e diz que ela não dará ordens ali, e se ela o quiser, terá de fazer do seu jeito. Eles saem dali e Jack abraça Harley. Ele diz que queria fazer todos de Gotham acreditar que os problemas da cidade não eram especiais. Eu segui as regras, e mesmo assim todos esses problemas são minhas criações, ele diz. Harley fala que ele não jogou tão limpo assim, e agora não seria a hora de parar. A Anel Coringa pode ser derrotada ao fazer algo que ela nunca esperaria que o Coringa faria, trabalhar com Batman. É então que voltamos àquela cena lá no início do quadrinho, com o Coringa indo pedir ajuda do Batman. Ele diz que somente fará isso se Jack confessar todas as ilegalidades que ele fez até agora, para subir sua popularidade e que ele é o responsável pela vilã. E que no fundo, você sempre será um assassino, o Coringa. Jack grita falando que ele se chama Jack Napier e que ele transformou Gotham numa cidade melhor. Mas você quebrou a lei, diz o Batman. Assim como você. Você pode achar que é melhor que o Coringa, mas nunca será melhor que Jack Napier. Por fim, Napier tira as algemas do Batman, entrega sua capa e a chave do Batmóvel. Enquanto os dois saem dali, ele diz que irá confessar tudo, mas Harley deve ser inocentada de tudo. Batman concorda, mas somente se ele revelar o que aconteceu com Jason. Gente, é aí então que é revelado esse grande mistério do passado do Batman, e acho que não é o que vocês estão pensando. Jack fecha os olhos e aos poucos começa a acessar suas memórias de quando era o Coringa. Ele diz que o Coringa queria saber quem o Batman era. Jason resiste e quando acha que vai morrer fala, eu queria nunca ter encontrado Bruce Wayne. Então o Coringa o deixou livre. O Batman perplexo fala, ele está vivo? Mas por que ele nunca voltou? Jack diz que ele já estava quebrado, não pelo Coringa, mas pelo Batman por tê-lo feito Robin primeiramente. O Coringa o deixou livre, pois assim o Batman sofreria mais. A dor permaneceria por muito mais tempo com o herói, não sabendo o que aconteceu com ele. E se o Coringa sabia que Batman é Bruce Wayne, por que você não falou nada? Perguntou Bruce. Jack o interrompe. Eu sabia quem você era, desde quando soube sobre o fundo de devastação do Batman, e que todas as empresas que pagavam por ele pertenciam a uma pessoa, Bruce Wayne. Eles passam então no laboratório de Freeze. Batman pergunta de Nora e se ela está bem. Freeze diz que ela está viva, mas que lamenta que caso ela acorde, irá ver que a arma do pai de Freeze está sendo usada para destruir a cidade. Bruce o pressiona a ajudá-lo e consertar isso. Freeze fala que consegue o ajudar, dando uma descrição detalhada dos túneis que Thomas construiu com seu pai. Após retornar à delegacia, Gordon, olhando o mapa, fala que há 7 possíveis entradas para se chegar ao canhão. Jack então aproveita para mostrar como eles irão até lá. O Batman estava esperando toda a equipe da GTO em um galpão com seus Batmóveis. Napier faz uma piadinha sobre os dois trabalharem juntos e começa a gargalhar, novamente virando o Coringa. O morcegão corre para imobilizá-lo e junto com Harley consegue fazer ele voltar ao normal. Tendo ciência que só ele conseguirá controlá-lo, Batman fala que Jack irá junto com ele no seu Batmóvel. Enquanto todos se preparam para partir, Bruce revela que Alfred deixara um bilhete antes de morrer, mas que ainda não abrira até o momento por medo. Ele olha para Dick e Bárbara e fala que seu objetivo é deixar uma Gotham mais segura para eles, e que quando chegar a hora dele, ele espera deixar um bilhete para eles contando coisas positivas. Os três se abraçam e trocam palavras de carinho. Depois é a vez do Gordon tentar trocar algumas palavras com o Batman.
Ele tenta se desculpar, né, pela maneira como ele até tentou prender o Batman antes, mas o herói o interrompe dizendo que ele estava fazendo a coisa certa. Ele diz que as coisas fugiram do controle, mas que depois que tudo isso acabar, ele irá revelar sua identidade secreta e aceitar a punição que for adequada para ele. Assim, depois, todos partem dos mais variados Batmóveis, entre eles os de 66, o Tumbler e o da série animada. Gordon lembra que a missão principal é tirar o canhão de gelo de operação. Eles conseguem chegar até o bendito canhão, com muito trabalho, já que tudo ao redor estava congelado. Jack, que está como Coringa, parte para a porrada com o Anel Coringa. Na luta, o controle mental que o Chapeleiro estava usando é interrompido, e abalada, a Coringa tenta fugir dali, usando um foguete junto com o Chapeleiro. Jack, agora lúcido, junto com a Harley, vão no encaço dela, usando, olha só, o Batmóvel. Até antes dele entrar no Batmóvel, tem uma piadinha com o Coringão não acreditando que o Batman está o deixando dirigir. Mas o Morcegão fala que ele está confiando o veículo a Jack Napier, e não a Coringa. Com essas palavras, ele voltou a ser o Jack, e conseguiu alguns instantes para se decalar a Harley, enquanto dirige. Você sempre soube o maior segredo do Coringa, ele diz, de que lá no fundo estava um bom homem, alguém que Gotham precisava, e ele agradece por ela ter dado a chance dele se apaixonar por ela de novo. Anel Coringa ainda tenta pressionar Jack a ir atrás dela, mas como Coringa. Jack ignora ela e em um último gesto se sacrifica para que Harley pudesse continuar na perseguição. O Senhor Frio consegue reverter a arma do gelo em uma de calor, salvando o Gotham, assim como no filme Batman e Robin. Eis então que nós temos a luta entre as duas Arlequinas. Harley bate ferozmente na Coringa, a culpando pela morte de Jack. Já esta diz que a odeia por ter transformado o Coringa em algo que ele não é. Anel Coringa cutuca ainda mais a ferida, dizendo que ela mesma faz lembrar Harley que ela um dia foi assim também. Alguém que um dia já amou um serial killer sem amor e abusivo. Quando a Arlequina vai aparentemente matar a Coringa, ela é avisada por Duke que o Batman conseguiu localizar o Jack e ele está vivo. No fim, a Harley traz a Anel Coringa presa e os dois se reúnem, mas Jack é preso por causa da promessa que havia feito antes de partir, e também porque ele está a um passo de virar o Coringa. Jack ganha uma cela nova, mas ele ainda tem um último pedido, que ele possa casar com Harley antes que seja tarde demais. E com o Batman e o comissário como testemunhas, os dois fazem os seus votos. O trágico é que antes que pudesse dizer que aceita, Napier cede de vez para o Coringa, que diz essa palavra em meio a uma grande gargalhada, estragando o belo momento. Falando nisso, o Batman finalmente consegue abrir a carta deixada por Alfred. Ele a abre junto com Dick e Bárbara. Nela, ele diz que não há orgulho em se manter só. Estou feliz que tenha aberto esta mensagem. E no fim, ele se despede e o chama de filho. Outro detalhe é que Harley Quinzel é conhecida agora como a mais durana de Gotham, e junto com Duke Thomas está realizando obras nas áreas mais desfavorecidas da cidade. E já no finalzinho da história temos duas grandes reviravoltas. A primeira diz respeito àquele acontecimento no começo da história, onde o Coringa ingeriu todos aqueles medicamentos. O Batman deduz que foi ela quem criou o remédio e orquestrou todo o incidente em que resultou no Batman forçando o medicamento no vilão. Ela explica que o ciclo de violência entre ele e o Coringa iria eventualmente acabar com a cidade. E como ela conhecia os dois melhor que ninguém, somente ela poderia fazer algo para impedir isso. Harley termina falando que ela sabia que Jack estava dentro do vilão. Ele merecia ao menos uma vez ser mostrado e que o herói teria algo a aprender com ele. Bruce pergunta se Napier realmente se foi para sempre. E Harley não responde, apenas o olha de forma enigmática e vai embora. O quadrinho termina depois com a segunda reviravolta, em uma conversa em tom de desabafo entre Gordon e o Batman. Bruce pede para que a polícia continue utilizando os Batmóveis, e que errou em nunca ter compartilhado sua tecnologia com eles. Não só isso, o herói fala que sente prazer em ferir os criminosos, e quem sabe suas ações cruéis tenham feito seus vilões só piorarem. Ele termina dizendo que talvez ele use a máscara, não para meter medo nos vilões, mas porque tem medo de si mesmo. Gordon tenta animá-lo, dizendo que irão conseguir a confiança da cidade novamente, mas Bruce responde que ele precisa contar quem é o Batman, e esta é a única alternativa para conseguir isso, ainda mais para conseguir a confiança do Gordon de volta. Ele fala isso enquanto tira a máscara e revela que é Bruce Wayne para o comissário. E assim acaba a minissérie Batman Cavaleiro Branco. E eu gostei dessa minissérie quando ela saiu no ano passado, e agora relendo para fazer esse vídeo, eu ainda continuo gostando dela.
principalmente porque ela conversa com muitos temas presentes nos dias atuais. A história ela lidou com desigualdades econômicas que a gente vê em Gotham ali nos bairros mais pobres e tem alguns bairros mais elitizados. Tem também a questão da exposição midiática, como a mídia ela ajuda tanto a crescer, a fazer crescer a carreira de algumas pessoas e outras ela destrói. Além disso, eu acho que ela elevou bastante a discussão em relação a como o Batman ele combate ao crime. Como a melhor forma que o Batman deve atuar na cidade? O Batman faz mais bem ou mal para ela? Então eu acho que a história ela pega vários ângulos desse debate todo o combate ao crime do Batman e discute aqui. E aí, o que vocês acharam dessa abordagem dos personagens? Gostaram do Jack Napier? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, não deixe de dar o joinha e se quer mais vídeos da semana da Batcaverna, considere nos apoiar no Padrinho e receba com isso recompensas incríveis. Até mais, gente. Tchau, tchau.